aquela história de que as aparências enganam? Você vai ver o quanto isso é verdadeiro no mundo da mecânica. Na teleaula de hoje, você vai aprender que o estudo dessas irregularidades, ou melhor, da rugosidade, é fundamental para se conseguir qualidade na mecânica. E agora atenção, porque a nossa teleaula já está começando. Agora eu preciso saber se esse trabalho tem qualidade para ir para o cliente. Mas Silva, tá do jeito, eu garanto. Tito, as aparências enganam. Como assim? Aparentemente, a superfície desse eixo do mancal está lisinha. Agora, nós precisamos saber é se ela está apropriada para o tipo de função que ela vai desempenhar. Eu acho que eu entendi. É por isso que as exigências de acabamento da superfície externa, da tampa e da base do mancal são menores. Porque a função desses componentes não pede que eles sejam tão lisos. Exatamente. É isso aí, Tito. Aliás, é fácil encontrar essa mesma relação ao nosso redor. Aqui perto da fábrica, logo depois do viaduto, usaram um tipo de asfalto mais áspero do que o normal, que é para facilitar a freada dos carros que vêm descendo. Para essa função, o melhor é que o asfalto não seja nada liso. Taliba, só que em outras funções é bom que a superfície esteja bastante lisa. É o caso dessas peças que eu estou aprontando para você levar lá para sua fábrica. Sei. E é complicado deixar bem lisa, Ananias? Não é complicado. Agora, a produção de superfícies lisas é sempre mais cara. Você está com pressa? Não, imagina. Eu até cheguei mais cedo para dar uma espiada aí no teu trabalho e aprender um pouco. Agora, como é que se consegue um melhor acabamento? Olha, existem diferentes processos de fabricação de componentes mecânicos que determinam acabamentos diversos em suas superfícies. E quando é preciso que a superfície seja perfeitamente lisa? Por mais perfeitas que as superfícies sejam, elas sempre apresentam irregularidades. Essas irregularidades podem ser divididas em dois grupos. Os erros macrogeométricos são erros de forma que podem ser verificados usando instrumentos convencionais de medição, como micrômetros, relógios comparadores e etc. Como acontecem esses erros? Durante a usinagem, as principais causas dos erros macrogeométricos são os defeitos em guias de máquina-ferramenta, os desvios da máquina ou da peça, a fixação errada da peça e a distorção devida ao tratamento térmico. Sofia, e qual é o segundo grupo das irregularidades verificadas nas superfícies das peças? São os erros microgeométricos, conhecidos como rugosidade. Rugosidade? É um conjunto de irregularidades, quer dizer, são pequenas saliências e reentrâncias que caracterizam uma superfície. Essas irregularidades podem ser avaliadas com aparelhos eletrônicos como esse rugosímetro aqui. E qual é a importância da rugosidade para a mecânica? A rugosidade tem um papel fundamental no comportamento dos componentes mecânicos. Ela influi na qualidade do deslizamento, na resistência ao desgaste, na possibilidade de ajuste do acoplamento forçado, na resistência oferecida pela superfície ao escoamento de fluidos e lubrificantes, na qualidade de aderência que a estrutura oferece às camadas protetoras, na resistência à corrosão e à fadiga, na vedação e também na aparência. Quase que não dá para imaginar a mecânica sem a rugosidade, né? Mas, Sofia, o que é que define as características de rugosidade de uma peça, hein? Bom, as imperfeições nos mecanismos das máquinas-ferramenta, vibrações no sistema peça-ferramenta, desgaste das ferramentas e até o próprio método de conformação da peça. Tá bom, mas o que é preciso saber para avaliar a rugosidade de uma peça? Primeiro, é preciso conhecer os termos e conceitos básicos que definem uma linguagem apropriada. Silva, você conhece esses termos e conceitos básicos? Olha, Tito, eu te confesso que aprendi isso há pouco tempo. O primeiro conceito é o de superfície geométrica. É a superfície ideal estabelecida no projeto, sem erros de forma e acabamento. É bem diferente do segundo conceito, o de superfície real. É a superfície que limita o corpo e o separa do meio que o envolve com todas as irregularidades deixadas pelo método usado na sua produção. Mas ainda tem outro conceito, que é o de superfície efetiva. É a superfície avaliada pela técnica de medição. Só que os diferentes sistemas de medição
podem resultar em diferentes superfícies efetivas. Mas além dos conceitos de superfície, ainda existem os conceitos de perfil. E como é que é isso, Ananias? Bom, o primeiro é o perfil geométrico. É a intersecção da superfície geométrica com um plano perpendicular, resultando uma linha reta. Isso é diferente do perfil real. Ele é a interseção da superfície real com um plano perpendicular imaginário que corta a superfície deixada pelo método de usinagem e produz uma linha irregular. Isso aqui tá parecendo exame médico. Parece, mas não é. Esse aqui é o perfil efetivo. É a imagem aproximada do perfil real, obtida por meio de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas sem filtrar as ondulações. Mas e se filtrar as ondulações? Bom, aí a gente vai ter esse perfil de rugosidade. Ele é obtido a partir do perfil efetivo, através de um instrumento de avaliação, o rugosímetro, mas depois de uma filtragem. Assim, é possível eliminar a ondulação própria da peça. Então quer dizer que sem a filtragem, o traçado de rugosidade recebe interferência no formato da peça. E com a filtragem, podemos avaliar apenas a rugosidade livres do formato da peça, é isso? Exatamente. E será que você não se lembra dos elementos que fazem a composição da superfície? Lembrar eu lembro, mas... Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. O primeiro elemento é a rugosidade ou textura primária, que é o conjunto das irregularidades provocadas pelo processo de produção. E tem também a ondulação ou textura secundária, que é o conjunto das irregularidades causadas por vibrações do sistema de produção ou tratamento térmico. A orientação das irregularidades é a direção geral dos componentes da textura. Agora, o passo das irregularidades é a média das distâncias entre as saliências, sendo que D1 é o passo das irregularidades da textura primária e D2 é o passo das irregularidades da textura secundária. E para fechar, o último elemento é a altura das irregularidades das texturas primárias. Silva, deixa eu medir a rugosidade dessa peça aqui com ondulações. Mas antes você precisa conhecer alguns critérios para avaliar a rugosidade. Mas que critérios? Um deles é o comprimento de amostragem, também chamado de cut-off, que é um termo inglês. Mas como assim? Toma-se o perfil efetivo de uma superfície num comprimento LT, que é o comprimento total de avaliação. Dentro dele chamamos o comprimento LE de comprimento de amostragem. O comprimento de amostragem em aparelhos como esse rugosímetro ou cut-off não deve ser confundido com a distância percorrida pelo apalpador sobre a superfície LT, ou seja, comprimento total. É recomendado pela norma ISO que os rugosímetros devam medir 5 comprimentos de amostragem e indicar o valor médio. Então a distância percorrida pelo apalpador deverá ser igual a 5 LE, mais a distância para atingir a velocidade de medição LV e para a parada do apalpador LN. Agora, como o perfil apresenta rugosidade e ondulação, o comprimento de amostragem filtra a ondulação. Sabe, Ananias, eu só não entendi como é que esse comprimento de amostragem filtra a ondulação. Olha, é bem fácil, tá, Taliba? Olha, imagina que essa folha de amianto aqui represente a peça que vai ter a sua rugosidade avaliada. Imagine que esta ondulação seja a ondulação da superfície da peça. Trabalhando com trechos da superfície, é como se o cut-off filtrasse a ondulação e acabasse com a sua interferência. Assim, a ondulação não entra na medição que se faz da rugosidade. Muito bom esse negócio do cut-off, filtrar a ondulação. Assim, dá para avaliar a rugosidade e nada mais. É bom mesmo, Caio. Mas para fazer uma boa medição, você tem que levar em conta os sistemas de medição da rugosidade superficial. E quais são esses sistemas? São usados 2 sistemas básicos de medida. O da linha média M, que é usado em vários países, inclusive no Brasil, e o da linha envolvente E. Então me diz como é que é esse sistema M utilizado aqui no Brasil. Olha, Caio, no sistema de linha média ou sistema M, todas as grandezas de medição da rugosidade são definidas a partir do seguinte conceito de linha média.
Linha média é a linha paralela à direção geral do perfil, do comprimento da amostragem, de tal modo que a soma das áreas superiores, compreendidas entre ela e o perfil efetivo, seja igual à soma das áreas inferiores do comprimento da amostragem L. Entendi. Quer dizer que a soma de A1 e A2, que são as áreas que ficam acima da linha média, é igual a A3, que é a área que fica abaixo da linha média. É isso mesmo, Caio. Pelo jeito você entendeu tudo direitinho. E se você também quer entender tudo e não deixar nada para trás, então fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que significa rugosidade. Acompanhou os conceitos necessários para a avaliação do estado da superfície. E ficou sabendo quais são os critérios para avaliar a rugosidade. Agora sim essa peça tem qualidade para ir para o cliente. E você também quer conseguir qualidade em mecânica? Então resolva todos os exercícios de rugosidade que estão no seu livro de estudos. Até a próxima. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.